Eu odeio agências de marketing, doutora. Sim, esse título é só um clickbait, não tenho ódio no meu coração, é uma brincadeira, mas presta atenção. A agência de marketing não entrega um resultado bom para marketing médico, para captação médica, e eu vou te explicar por quê. Agências, no geral, mesmo que as especializadas em medicina, são agências, e agências cuidam de publicidade. A publicidade por si só, ela é uma estrutura, um tripé que não anda se não tiver apoiado por outras áreas. Exemplo, você contrata uma agência, um gestor de tráfego, ele vai fazer tráfego para você. Tá, mas você não tem landing page, você não tem estrutura, não tem branding, não tem posicionamento. Se gera o lead, muitas vezes o lead é desqualificado porque o tráfego é mal feito, a agência não sabe fazer. E se a agência sabe fazer, acertou tudo, bate na secretária, ela não é treinada, o comercial não é bom, ou seja, você está no mato sem cachorro. E sim, é por isso que acontece de quase todos os clientes Millions chegarem aqui e falarem: eu já passei em 3, 4, 5 agências. Eu faço uma cara bem impaciente, escuto e falo: eu entendo, e eu vou te provar como que isso pode ser diferente. E a gente mostra os nossos resultados, o nosso software que é exclusivo, porque o Millions não é uma agência de marketing, né? Nós somos donos de clínica, nós temos uma holding médica que já captou mais de 20 mil pacientes, sempre de alto padrão, sempre particulares, mercado 100% high ticket no geral, e a gente está presente em 9 capitais simultâneas, captando ao mesmo tempo nas diversas clínicas que a gente toca. Sim, a gente é dono de clínica, foi assim que o Millions surgiu. É muito diferente você pegar um profissional com skin in the game, uma equipe que já escalou várias clínicas e domina 360 da estratégia da metodologia, do que pegar uma agência, um gestor de marketing. E aí vamos falar aqui um pouquinho mal das agências. Peço licença. Se é uma agência tradicional, que atende vários segmentos, entenda que ela vende cirurgia médica, parafuso, clientes para advogados, ela vende produtos, e-commerce, ela não tem um mínimo de especialização necessária para a área médica, tá? Então quando você fala: eu sou um cirurgião plástico, por exemplo, ela vai te entregar um resultado padrão, genérico, e isso não funciona. Eu preciso entender tudo, se é corporal, se é facial, por exemplo, se é rinoplastia, se faz primária, secundária, terciária, se é estruturada, se não é, qual tipo de lead, qual tipo de público. Cada especialidade médica é um universo e a gente tem que entender e dominar muito da estrutura de captação. Até para as palavras-chave, configuração das campanhas, setup de público, etc. Muito mais do que isso. Ah, não, agora eu estou numa agência de marketing médico. Perfeito, ela vai te entregar talvez uma campanha um pouco mais estruturada, ter um pouco mais de conhecimento das especialidades como um todo, porém, ela não te entrega, por exemplo, treinamento de secretária, treinamento comercial, posicionamento, branding. Então, o que acontece é que todos os fornecedores são muito isolados, né? E esse tripé, essa estrutura não para de pé com um alicerce ou dois capengas. Então, isso tudo tem que ser muito bem estruturado. E o principal, entra um outro tripé, que é o tripé da tecnologia. E esse aí, basicamente, de fato, eu desconheço outro fornecedor que tem. Por quê? Quando a gente pensa na tecnologia, todos os nossos agendamentos são 100% rastreados, mapeados. Nós temos um software próprio que já entende o padrão financeiro do lead antes mesmo do seu anúncio ser imprimido, né? Que a gente chama de seu anúncio aparecer. Então, antes do seu anúncio aparecer para o lead, o meu sistema já fez uma varredura completa através do ID dele nas redes e já entendeu toda a estrutura, o potencial financeiro desse lead. Por exemplo, se esse lead tem iPhone, se é um iPhone novo, 15, 16, Pro Max, se é um iPhone velho, se é um Android novo, se é um Android velho, o bairro que mora, o carro que dirige, se tem aplicativo de investimento instalado no celular, de banco, que tipo de conteúdo ele vê no YouTube, que tipo de música ele vê no Spotify, eu já sei tudo isso antes de encontrar o lead. Então é óbvio que quando eu tenho a oferta perfeita, o lead perfeito, o atendimento perfeito, o resultado vai acontecer. E as agências, elas não têm às vezes 1% desse grau de maturação, de tecnologia, inteligência artificial. Elas estão trabalhando, basicamente, a gente muitas vezes chama, obviamente, pode ser um estrategista, mas muitas vezes é um apertador de botão, né, que aprendeu ali subir uma campanha, tá vendendo esse formato de serviço, e para ele cobrar ali poucos mil, para ele basta, e é muito bom te ter como cliente. Aqui o jogo é outro, né? A gente tá jogando aqui um high stake total. É outra mesa, né? Pro player, digamos assim. Então a gente não vai, obviamente, ter nenhum nível de competição com agências. As agências, inclusive, todo santo dia pedem mentoria pra gente no Instagram. Vão lá no perfil, tudo bem, você poderia me ensinar um método, algum curso? Não tenho. A gente não tem esse mercado de ensinar a nossa metodologia, até porque na realidade é uma metodologia complexa, que envolve tecnologia. Não é questão de aprender. Você tem que saber fazer e ter a tecnologia necessária. É como, por exemplo, se você é um cirurgião plástico e vai utilizar, por exemplo, Renuvion, Vaser,
Morpheus, Argoplasma, seja o que for, e fala, mas você consegue um resultado desse, você me ensina, mas você não tem um aparelho, não vai adiantar. Você pode, no máximo, entender a técnica, mas é um conjunto de coisas, né? Você precisa da técnica, da tecnologia e o principal, da vivência, da expertise, do resultado. Então eu, né, tenho uma questão minha, que é, eu não confio em quem não já teve o resultado. Se alguém te vende e não teve o resultado, eu não acredito que esse fornecedor possa te entregar. Então por que o Millions funciona? Porque a gente é dono de clínica, a gente tem 20 mil pacientes agendados. Então, no geral, a gente conhece as suas dores, entende a sua questão, a gente entende todos os pontos, a secretária, o tráfego, a qualificação, o lead, né? O paciente ter adesão financeira, ter o perfil financeiro para poder estar compatível com o orçamento do seu honorário, a parte do hospital, internação, tudo isso está dentro de um contexto que é muito específico, né? O marketing médico, ele é um universo. Quando a gente fala em marketing médico, ainda é limitado, porque eu estou limitando ao marketing, né? E quando eu vou falar, por exemplo, de precificação, tecnologia, posicionamento, isso muitas vezes extrapola o marketing. Então, no geral, brincadeiras à parte, a gente nem odeia as agências, a gente ama, porque o pessoal chega aqui e fala, eu já passei em 1, 2, 3, 4, eu tô descrente, e a gente mostra a estrutura, a gente mostra toda a nossa tecnologia, né, quando a gente vai apresentar o projeto como um todo, e sim, é isso que acontece, né? Não adianta, existe um ditado, eu sempre falo em alguns vídeos, que é, não existe nada mais caro que um funcionário barato. Se você acha que vai contratar um fornecedor ali que vai te cobrar 2, 3 mil por mês e vai te entregar um resultado de milhões, não vai, infelizmente, né? Então, doutora, dentro da história do Millions e comparando com agências, outros fornecedores, né, ou ter um marketing próprio, etc., presta atenção, o Millions, ele entra para arrumar sua casa inteira, para te entregar a metodologia pronta, os pacientes já captados, já convertendo, já dando resultado financeiro. E é diferente trabalhar com uma estrutura validada, profissional, conhecida, aclamada pelo mercado, do que uma estrutura aventureira. Então, o Millions, no geral, ele surgiu há mais de 12 anos atrás, captando o primeiro paciente para minha esposa. Ali foi o start, o primeiro paciente. E a gente já investiu mais de 12 milhões de reais do bolso nas próprias clínicas nossas para poder aprender, desenvolver essa metodologia, fora o investimento em software, toda a parte estrutural. Então é óbvio que quando a gente vai comparar com um fornecedor que atende multiprojetos, multi-áreas, ou até mesmo alguém da área médica, mas que é restrito em tráfego, né, na parte digital, não tem como se comparar o resultado. É uma estrutura mais completa, mais robusta, que entrega um nível de resultado melhor e por isso, obviamente, tem um valor compatível. Mas é isso, é um valor que dá retorno. Então, sim, eu não acredito no formato de agência e não acredito no formato de tráfego ou campanhas, né, ou estruturas de marketing isoladas que não passam por atendimento, branding comercial, meta, estrutura, script, persuasão. Para esse resultado acontecer, o conjunto de fatores necessários é muito maior do que uma agência pode oferecer. Então, sim, existe uma diferença absurda, gritante, né? Não que seja bom ou ruim, são apenas posicionamentos diferentes. Para resultados mais simples, agências podem ser que funcionem. Para resultados mais complexos, estruturas muito mais complexas, né? Então, doutora, se você quer resultados de verdade, altamente expressivos, exponenciais acima da média, não contrate fornecedores medianos. Não contrate agências que não sabem o que estão fazendo. Você estudou muito, investiu muito do seu tempo, da sua vida para ser um médico de excelência. Não delegue a sua estrutura para alguém que não entrega resultados de excelência.